Boa tarde a todos e a todas que estão hoje aqui no canal, acompanhando essa nossa primeira entrevista através do meu canal, né, de capoeira, contra Mestre Fly. Para todos que me acompanham já no programa que eu e o Mestre Dunga nós temos pelo Facebook, programa Na Identidade do Capoeira, um programa que está atingindo já 65 países, graças a Deus, um programa sucesso de audiência. E hoje eu estou inaugurando aqui no meu canal um projeto antigo que é para a gente debater, conversar, estudar, aprender sobre cultura popular, sobre literatura, sobre música, sobre folclores. E não tem ninguém melhor para iniciar esse programa hoje do que o nosso amigo Victor Lobisomem. Já de antemão, queria, Victor, pela atenção em receber a gente aí dentro da sua casa e eu também te receber dentro da minha, né? E a gente poder aí bater um papo para todos que estiverem nos assistindo. Para quem não conhece ainda, o nosso amigo Lobisomem, Victor Alvin Itaim Garcia. Depois, se eu estiver errado, ele me corrige. Carioca, 46 anos, é capoeirista, ator, cantor, compositor, percussionista, poeta, cordelista. Meu Deus, esse homem é 1001 utilidades. Então, seja bem-vindo, Lobisomem, muito obrigado. E a fala é sua aí para você se apresentar. Primeiro, já começa falando um pouco da capoeira. Como é que você conhece a capoeira? Como é que você entra nesse meio da capoeira? E depois a gente vai debatendo os outros temas. Certo. Boa tarde, Fly. Boa tarde, começo de noite para você. Quem mais estiver aí nos assistindo, nos ouvindo, queria agradecer a lembrança do meu nome, da minha pessoa, do meu trabalho, o convite para participar e a oportunidade de estar aqui falando. Para mim é um prazer. Né? Realmente, a capoeira foi o grande instrumento assim, né, da arte na minha vida, né? E direcionou, né, me fez despertar alguns talentos que estavam adormecidos, outros que eu descobri, né, outros que já tinha, mas não tinha a oportunidade de apresentar o que eu produzia, né? Então a capoeira foi um grande divisor de águas na minha vida. Eu comecei por volta de 18 anos, né? No ano de 92, quando teve uma conferência mundial de ecologia Eco 92 aqui no Rio de Janeiro. Foi logo depois dela que eu tomei a decisão de realmente aprender a capoeira, que eu já tinha vontade, mas achava que era uma arte muito complexa, né, que era muito difícil, que não... E aí, em 92, eu vi umas criancinhas assim, bem pequenas, né? Eu falei, cara, se essas crianças aí conseguem, pô, por que não eu, né? Estava nessa parte da adolescência para a vida adulta, e aí foi a melhor coisa que eu fiz, cara. Eu não imaginava que iria ficar tanto tempo na capoeira, né? Não iria imaginar que a capoeira ia me direcionar para tantas coisas que acontecem na minha vida até hoje, né? A minha ideia era só aprender a dar uma uva, a gingar, plantar uma bananeira, né, cara? E se eu ficasse ali uns 6 meses ou um ano, talvez, pô, eu ia ficar muito feliz, né? Isso já passaram-se aí, o quê? 28 anos, desde 92, né? E muito mais do que isso aí que eu falei, né, cara? De ficar de cara baixo, né? De gingar. Eu desenvolvi muito o lado da arte, né? Que eu já trazia em mim. Eu sempre, desde criança, né? Sempre fui...
eu brincava com arte, né, cara? A música era meu brinquedo, livros, essa coisa toda, compor, cantar, tudo isso desde pequeno eu já gostei muito disso, mas sempre como brincadeira, como hobby, assim, uma coisa que não, né? E aí na capoeira eu tive a oportunidade de começar a interagir com outras pessoas, né, a mostrar, né, a fazer publicamente isso, a tocar em público, a cantar em público, a mostrar em público as coisas que eu comecei a compor, né? E aí, devagarzinho, a minha vida foi se encaminhando para esse lado, até hoje em dia, chegar no ponto que já tem muitos anos que eu vivo exclusivamente da cultura, né? Da arte, eu vivo do que eu produzo, dos convites Sim. que recebo para mostrar a minha arte, para falar da minha arte, né? Essa coisa toda, do que eu vendo. Então é isso, mas não foi de uma hora para outra e eu realmente não imaginaria que a capoeira teria essa função na minha vida, né? Não enxergava a capoeira com essa proposta, assim. Eu acho bem legal, né? Essa coisa de despertar, né? Os talentos, as aptidões das pessoas, que podem ser várias, né? Alguém pode passar pela capoeira e descobrir que gosta de história e se tornar um grande historiador, que gosta de tocar e se tornar um grande músico, que gosta de cantar e se tornar um cantor, né, ou compositor, ou um educador, né, ou um lutador, um dançarino. Tem várias aptidões, né, que às vezes podem estar adormecidas ou tímidas e que a capoeira pode ajudar as pessoas a se encontrarem. Comigo foi assim. Legal, bacana. E essa parte tua de criação, de composição, já vem desde cedo ou você começou essa parte na capoeira mesmo, Lobisomem? Então, eu criança, né, eu sempre gostei de música, eu mexia muito no que meu pai comprava, das fitas cassete, ouvia muito rádio, desde criança eu ouvia muito rádio, mexia no que meu pai comprava de fita cassete, de LP, né? E eu compunha umas coisas assim, mas não mostrava para ninguém, ficava cantarolando sozinho, mas já tinha alguma semente de composições, né, de criações na minha cabeça desde criança. E depois, na adolescência, algumas coisinhas assim, uma brincadeira sua, né, de batucar e inventar algum verso, mas, assim, na capoeira foi realmente que eu falei, não, eu escrevi uma música, compus uma música, né, e cheguei para alguém, cheguei para um grupo de pessoas e falei, ó, eu fiz uma música, queria mostrar essa música. Foi na capoeira e logo bem no início. Foi assim, acho que com, no máximo, um ano de capoeira, assim, alguns meses ou um ano, né, eu ia, todo sábado tinha uma aula de capoeira lá na Praia do Arpoador, né, o mestre Camisa dava essa aula todo sábado de manhã, e quando acabava a aula, a gente já ficava ali na praia, né? Às vezes eu ficava muito, não era tão enturmado também, às vezes ficava sozinho, o pessoal ia embora, e aí eu ia lá para a pedra, e aí vendo aquela paisagem ali né, ali dá para ver o Pão de Açúcar, dá para ver o Cristo Redentor, dá para ver o Morro do Cantagalo, a Pedra da Gávea, né, toda a orla de Ipanema até o Leblon, né? Ali e dava para ver também o lugar onde a gente fazia a roda de capoeira. Então ali eu tive essa intuição e escrevi os meus primeiros versos de capoeira, né? E aí era no sábado, quando chegou na terça-feira, na aula, né, eu, aluno bem novo, eu falei, mestre Camisa, escrevi uma música de capoeira. Ele, pô, olhou assim meio espantado, né? Porque os alunos novos, assim, não, do nada, e aí ele falou, então, aí tá. Quando chegou no final da aula, assim, na hora da roda, ele falou assim, ó, esse rapaz aqui, né, é o Lobisomem, ele fez uma música, vai mostrar aqui. E aí eu, pô, mostrei assim no final da aula, né, aluno bem novo, assim, aí mostrei, aí os outros alunos novos, todo mundo gostou, mas principalmente os alunos novos, assim, ficaram muito, né, empolgados, assim, caramba, pô. E aí isso, aí foi participações em festivais, né, aí eu fui incentivado, né, ali o mestre, desde aquele dia ali, ele foi um grande incentivador para mim.
E aí eu comecei devagarzinho, fazer algumas coisas, aí cantava mais, comecei a cantar e tocar nas rodas, mas uma coisa que foi acontecendo bem lentamente, né? Bem timidamente, assim, né? Uma coisa também muito ingênua, às vezes, no começo, né? Acho que só os geniais já começam compondo coisas inacreditáveis. Todo mundo tem um processo, né, de ingenuidade, de simplicidade assim e de evolução. Então, comigo não foi diferente, né? Ainda me sinto nesse processo de construção ainda, né? Mesmo depois de tantos anos, ainda às vezes eu olho umas coisas assim minhas, ainda acho muito ingênuas, né? Quero, quero fazer algo mais evoluído, né? Então, estou sempre nesse processo, mas foi desde o começo. E ali, a partir dali, eu já frequentava muito também roda de samba, a gente batucava muito na porta dos botequins, né, cara? Eu acompanhava muito, assim, alguns grupos de samba que eu não fazia parte a princípio, mas sempre estava junto, tocando também, né, acompanhando onde ia. Depois eu formei um próprio grupo de samba, e ali também comecei a escrever as minhas coisas de samba também, que a princípio ficavam muito guardadas, né? Uma vez ou outra, assim, a gente mostrava alguma coisa, mas elas ficaram guardadas também durante muito tempo. E, e foi esse processo. E depois começou a participação em discos, né? Em CDs de capoeira, as músicas sendo cantadas em eventos, as músicas sendo publicadas, às vezes, em matérias de jornal, às vezes a gente fazendo alguma matéria para televisão, e a música minha está sendo cantada lá, eu estou interpretando algumas músicas. Então começou esse processo aí, depois também com samba também, hoje eu venho também ainda bem aquém do que eu gostaria, mas mostrando, né? Aí já foram participações em muitos CDs, eu já gravei 2 meus solos, né? Participei como tocador e como compositor em alguns outros discos. Então, esse processo aí continua acontecendo, mas bastante coisa aconteceu aí nesses 28 anos, desde que eu compus a minha primeira cantiga. E essa tua primeira cantiga, ela chegou a ser gravada depois, posteriormente, Lobisomem? Não, Não? ela continua desconhecida. Ela era ela era um corrido, que aí depois eu transformei ela numa ladainha e acabei nunca cantando ela publicamente, além daquele dia ali, daquela aula que eu já citei, eu nunca cantei. Eu inscrevi ela num festival, teve um imprevisto lá, acabei não cantando no dia e ela ficou. E aí, como eu acho ela ainda assim, hoje vejo ela como uma música ainda muito ingênua, né? Eu não tem até uma melodia assim que eu acho boa, assim, mas ela ficou guardada, não ficou desconhecida. Depois eu fiz uma outra música com essa mesma temática do Rio de Janeiro, que até ela foi bastante cantada, eu cantei, né? Que é jogar capoeira no Rio de Janeiro, eu vou. Jogar capoeira no Rio de Janeiro, eu vou. Tem roda no alto do morro, tem roda na beira do mar, tem a roda do mestre camisa, no bairro do Maitá. E as pessoas pensam que é essa, mas não era, uma outra, né? Que falava da Pedra do Arpoador, do Cristo Redentor também, era a mesma temática, né? Mas era outra música. E ficou desconhecida, e eu acho que ela pode ficar guardada por enquanto assim, não tem muito sentido hoje eu divulgá-la, né? Eu até ia pedir para você cantar um pouco dessa tua primeira música que tu fez, mas se tu disse que ela tá guardadinha, singela. Sim, eu lembro assim, uma parte dela assim, ó. Sob o sol do arpoador, o toque do birimbau, se mistura ao som das ondas, num swing sem igual, de braços abertos pro povo, vejo Cristo Redentor, abençoe a nossa roda, nosso povo, meu Senhor. Capoeira no Rio de Janeiro, capoeira vem da Bahia, do Brasil foi pro mundo inteiro, essa arte popular. Capoeira no Rio de Janeiro, capoeira vem da Bahia, do Brasil foi para o mundo inteiro, essa arte popular. Que Era mais bacana. uma segunda parte, morena que samba e requebra até o chão, menina capoeira, conquistou meu coração. Aí tem mais um finalzinho lá que eu não estou me lembrando, era mais ou menos isso, entendeu? Aí para cantar no festival, eu transformei ela numa ladainha,
ia cantar e depois ficou aí. Tem a versão em ladainha e tem essa versão em corrido, que era a original. Legal. Mandar um abraço para nossa amiga em comum, a Mônica Beltrão, dando recado aqui, falando dos seus cordéis, né, que inspiram em muitas ações. Que legal, que bacana. Eu até fico com ciúmes da Mônica, porque a Mônica ela só sabe mostrar toda a foto dos cordéis teus que ela tem lá, e eu fico louco aqui, ó, meu Deus, eu quero para mim também, quero para mim também. E a Mônica é muito bacana. Uma remessa aqui nova para ela, que o correio está fechado aqui no meu bairro. Eu vou fazer uma para você também. Pô, legal. Viu, Lobisomem, até por falar nisso, você tem, por exemplo, assim, ó, agora me veio na cabeça isso, você tem algum pacote de cordéis teus escritos que você venda ele fechado para quem queira adquirir cordéis antigos, cordéis novos? Não, cara, eu tenho, assim, às vezes, mas nunca é um conjunto de títulos fechado, porque sempre eu já publiquei aí cerca de acho que uns 30, 40 títulos. Para eu fazer a reimpressão, eu nunca consigo ter todos em estoque, entendeu? Tudo que eu faço é do meu próprio bolso, é da minha própria iniciativa. Então, tem um investimento, que às vezes a gente não dá para reinvestir tudo de uma vez e depois fica o material aqui armazenado, porque a venda é bem devagar, bem lenta. Então, às vezes eu tenho títulos, às vezes eu tenho 20 títulos, às vezes eu não tenho nenhum. Então, dependendo do período, eu vejo o que eu tenho e mando a lista para as pessoas, entendeu? Eu não tenho assim varia de acordo com o tempo. Agora eu estava aí com uma quantidade, agora eu estou vendo que eu estou, acho que agora eu estou só com 5 títulos agora. Nessa semana eu fiz umas vendas, e aí o show e a gráfica também anda funcionando mais ou menos, também não estou podendo fazer investimentos, né, para ficar aqui com o material parado, então agora estou com estoque mais baixo ainda. Mas eu tenho previsão de eventos grandes, assim, que vai ter uma demanda, aí eu mando fazer mais títulos em maior quantidade, mas é sempre essa instabilidade. Legal, legal. Assim, Lobisomem, eu até tinha esquecido de comentar contigo. Esse nosso bate-papo vai ter em torno de 1 hora, tá? Eu gosto sempre de fazer, eu e o Mestre Dunga, a gente faz 1 hora e meia e tudo mais, mas eu sei que você tem bastante compromissos para falar com você, é bem difícil, né, para poder te encontrar. Então a gente vai fazer um bate-papo de 1 hora corrido, e aí depois no final, se você quiser deslanchar mais alguma coisa, quiser comentar mais alguma coisa, você fica à vontade também, né? E eu vou bater nos primeiros tópicos aqui para você falar sobre todo o teu trabalho, para a gente deixar a parte do cordel, que é o nosso tema hoje, mais para o final, para daí você poder falar bastante no cordel. Pode ser assim? Legal. Se achar melhor, tá bom para mim Beleza. também. Acho que Então 1 hora dá bom. para coisa. Isso. Então, assim, já puxando da tua parte aí de composição, de musicalidade, como é que foi não fazer parte, porque você ainda faz parte, né? Daquela peça de teatro Besouro Cordão de Ouro, que é do Paulo César Pinheiro, né? A peça. Isso. Como é que foi esse trâmite todo? Como é que é fazer parte dessa peça que ganhou aí as graças não só da capoeira, mas do público em geral? Essa foi, assim como eu disse que a capoeira foi um divisor de águas na minha vida, né? Esse espetáculo Besouro de Ouro foi outro divisor de águas, né? A história assim começou assim, em 2005 eu comecei a escrever cordel, né? E o meu segundo cordel em 2006 foi Soro, esse cordel aqui, ó. Aí, cadê a... Sim. Histórias e bravuras de Besouro. Então eu escrevi esse cordel, fiz uns eventos, eu fui na Bahia, fui lá em Santa Maria,
fui em Galha, Cachoeira, aquela região do Recôncavo lá. Quando eu voltei, né, eu já sabia, já tinha ouvido falar que estavam produzindo uma peça de teatro sobre Besouro. Eu não conhecia o César Pinheiro, né, conhecia só um pouco da obra dele. E em algum momento, acho que foi até pelo Orkut, a produção da peça, alguém da produção me procurou pelo título do cordel, pelo meu nome, perguntando se eu poderia fazer um bate-papo com a produção, né, sobre a minha experiência com esse personagem, processo de escrever o cordel, esse processo dessa viagem lá, né? E aí eu fui. Nesse primeiro dia a ação já estava mais ou menos ajeitada, os atores pré-selecionados, e aí eu fui fazer esse bate-papo, né? Nesse mesmo tempo eles convidaram o mestre Camisa para fazer oficinas de capoeira com os atores. Então, eu, como era mestre, né, além do meu bate-papo, comecei a frequentar, junto com ele, as oficinas para os atores. Alguns dias, até que ele não pôde ir, eu substituí-lo lá, dando para o pessoal, né? Então, já comecei a ter o conhecimento, e no final, mais perto da estreia, né, além dos atores, dos músicos, dançarinos, precisavam também de capoeiristas, né? E dentre que foram lá participar desse processo, e além da indicação do mestre Camisa, também me indicou, né, mais para a parte musical, que precisava de alguém que tocasse e cantasse capoeira, e tocasse pandeiro, né, basicamente a musicalidade da capoeira. Então, eu acabei sendo convidado e incorporado à equipe da peça, ao elenco da peça, mesmo não sendo ator, né, não tendo nenhuma experiência anterior com teatro. Foi um presentaço, porque eu já estava feliz ali de participar daquele processo anterior. Pô, eu tenho integrado a equipe que ficaria ali apresentando, né? Foi maravilhoso, né? Foi um processo bem trabalhoso, eram os ensaios diários de muitas horas, todos os dias, finais de semana, até de madrugada, às vezes até 3, 4 horas da manhã, né? E a gente não sabia se a peça ia ser bem aceita, né? Se o público ia gostar, se os críticos iam gostar, né? A gente não nada. Aí, quando estreou, foi uma explosão assim positiva, né? E aí, a partir dali, a gente acabamos viajando o Brasil todo. Foram quase 10 anos de turnês por todo o Brasil, principalmente Rio e São Paulo foram turnês mais demoradas, mas fizemos acho que nos 20 estados do Brasil, mais ou menos. Faltaram poucos estados para uns 4 ou 5, talvez, né? Para a gente não ter ido por todos os estados do Brasil. E ali eu tive várias outras conexões boas. Uma foi conhecer o autor, né, o Paulo César Pinheiro, que é um gênio da música brasileira, do samba, da poesia, né, da literatura, né? Conhecer esse cara, né, esse cara assim, com intimidade, com respeito, né? Esse orixá, né, da cultura brasileira, viajar junto com ele, às vezes estar na casa dele, telefone, né? Participei depois da gravação do disco dele, Capoeira de Besouro, que era com com as músicas da peça, né? Ah, sim. Interpretadas por ele. Um disco foi lançado pelo selo da Maria Bethânia, que é natural de Santo Amaro da Purificação, a terra do besouro, né? A Dona Canoa, mãe da Bethânia e Caetano, é praticamente uma contemporânea de Besouro. Nesse disco, o disco que foi o prêmio da música brasileira, o disco que foi indicado ao Grammy, os maiores prêmios de música da música mundial, o disco que foi indicado pela imagem do som como um disco dos mais importantes do século, né, 21. Então pô, muita coisa aconteceu, outras parcerias, os meus discos, né, os meus CDs solos partiram muito ali da minha experiência musical ali dentro, de juntar a capa com os instrumentos de samba,
o violão, né, com auxílio do Alan Rocha, que hoje é meu compadre, né, na produção desses 2 discos, Capoeira Popular e Capoeira. Eu fiz um livro infantil também sobre o besouro, com as ilustrações da Ileia Ferraz. Estou meio atrapalhado aqui para mostrar com a câmera do... Sim. Está meio escuro, né? Mas... esse aí não está dando para ver direito, os outros a gente conseguiu. Aí deu para ver. Então, um livro ilustrado pela Ileia Ferraz, foram parcerias, né? Nesse disco eu tive a participação, no segundo disco, a Letícia Soares cantou comigo, né? Hoje está explodindo aí como cantora dos musicais brasileiros e alguns musicais estrangeiros adaptados para o Brasil, como A Cor Púrpura, O Rei Leão, muitos outros. Então, muita gente boa eu conheci ali, né? Não só profissionalmente, mas na minha vida pessoal, muita coisa eu aprendi assim sobre questões muito importantes, assim, questões raciais, né, cara? Que eu tinha ainda um conhecimento bem limitado e a convivência com pessoas mais experientes, as nossas viagens, nossos debates, nossas conversas, dias e noites, né? Eram noites viajando junto, dentro do ônibus, era todos os dias tomando café, almoçando, jantando, indo para o teatro, voltando, passeando. Então, né? E com só feras da cultura, dançarina, dança afro, com a Valéria Monan, atores como Cridemar Aquino, Ana Paula Black, a Ileia Ferraz, que já citei, o Rabelo, músicos como Maurício Tizumba, Sérgio Pererê, né? Capoeiristas como o Laboriô, o Ninho, né? Toda essa equipe assim, cara, né? O João das Neves, nosso falecido diretor, é uma equipe muito forte. Tem outros que eu né, tivemos muitas substituições com pessoas maravilhosas lá. Então, foi uma experiência que mudou, assim, mudou a minha trajetória. Foi a partir de então que eu tive mais ainda, assim, nesse período cheio de dar aula de capoeira. Eu dava aula, né, o meu sustento eram as aulas de capoeira que eu dava em escolas, em comunidades, em academias. E aí, a partir dessas viagens, eu tive que escolher. Não dava para estar viajando, né? E estar com as aulas. Então, por quanto tempo? Mas eu falei, não, eu vou escolher, né, seguir nessas turnês. E parei de dar aula de capoeira, e aí eu mergulhei ainda mais em escrever, em compor, em cantar, né? Isso me possibilitou essa abertura de caminhos que foi maravilhosa, uma projeção para a comunidade cultural fora da comunidade da capoeira, né? da música, do teatro, da poesia. Então, foi outro divisor de águas importantíssimo na minha vida, esse espetáculo Besouro de Ouro. Isso que eu falei aqui é 1/10 das coisas que aconteceram. E quanto tempo vocês passaram ensaiando para a peça chegar a tomar aquele formato ali? Cara, assim, foram alguns meses, só que eu entrei já num período mais próximo da estreia, entendeu? Eu acho que eu entrei o quê? Talvez um mês antes da estreia, mas aí tinha talvez 4 meses ensaiando, entendeu? Eu e o Labori, Tizumba e Pererê entramos mais próximos da estreia, mas uma outra parte da equipe já vinha ensaiando há meses, entendeu? Esse nosso espaço ainda estava vago, ainda não tinha definido quem é que seriam os capoeiristas que iriam estar lá junto com os atores, quem seriam os músicos, entendeu? Então foi um processo, acho que de uns 3 ou 4 meses. E eu entrei no último mês. Foi o mais intenso, que eram 8, 10 horas de separação corporal, né? Dia e noite. A gente estava, acho que 6 da tarde, ou 4 da tarde, ia até 4 da manhã. Foi um processo intenso. Quando a gente estreou, a gente continuou também com um período também de ensaio, de alguns ajustes. Depois que a gente se ajeitou, e aí ficava mais ali no dia dos espetáculos, um ensaio, um aquecimento vocal, né? Ajustes assim. Mas
no período anterior à estreia era trabalho árduo mesmo. Sim. Eu ainda vou te fazer uma pergunta a respeito da peça, mas eu vou citar aqui o Ismar Martins, que ele fez uma colocação anterior aqui. A xilogravura tem também incorporado para seus versos no cordel, e agora ele pergunta se, dentre os poemas do cordel, as inspirações são vivências na capoeira também. Quanto à xilogravura é uma mais assim, utilizadas para fazer as capas, né, do cordel, já há mais de 100 anos. Eu sempre tento utilizar a xilogravura, embora às vezes utilize ilustrações, caricaturas, mas 90% dos meus cordéis tem a capa em xilogravura. O Erivaldo Ferreira da Silva, né, aqui do morador aqui da Baixada Fluminense, é o meu preferido, né? Mas eu tenho também capas ilustradas por outros xilógrafos e ilustradores, mas a gravura ainda é a minha preferência, eu acho que é da maioria dos cordelistas. Quanto à inspiração, elas são diversas, né? As vivências na capoeira, sim, mas eu gosto também muito de homenagear, né, as personalidades, os grandes mestres aí tiram. Então, eu já escrevi sobre muitos que eu nem conheci, né? Sobre Manduca da Praia, Nascimento Grande, Mimba, Mestre Pastinha, Mestre Valdemar, o Mestre Gigante, esse eu já conheci, né? Quem mais? Boa Voz, Mestre Camisa, esses são mais contemporâneos que eu já conheci, mas eu gosto muito de contar a história, né, dos nossos mais antigos, né? Mais do que a experiência de capoeira, de homenagear. Eu faço também homenagem também a outras personalidades do samba e de outras manifestações, como o jongo, o carimbó, né, o choro, várias outras, que é a minha própria experiência. Agora, tudo que eu li sobre eles, tudo que eu escutei, tudo que eu conversei, é claro que influencia a minha inspiração, o meu conhecimento, né, na hora que eu vou passar isso para os versos, né, para passar isso para o papel. Sim. A minha última pergunta ali a respeito à peça, depois se o pessoal tiver mais alguma pergunta para fazer também, pode fazer aí que a gente vai estar passando para o lobisomem. Mas assim, ó, uma coisa que me chamou bastante atenção nessa peça, lobisomem, foi essa interação das personagens da peça com o público o tempo todo. Isso foi uma coisa que no meu ver, foi uma sacada muito legal, muito boa, mas eu gostaria que tu contasse para a gente, assim, ó, se teve algum episódio em alguma das apresentações, se teve alguém que se assustou com a maneira da interpretação, ou se assustou com a personagem. Sim, essa característica, né, era uma das coisas que a gente chama ali do palco de arena, né, que é diferente do palco italiano, onde né, a peça é em cima do palco e a plateia fica lá sentado nas poltronas, né? Isso era uma grande característica, né, essa interação a gente interpretava entre as próprias pessoas. Tá aí um trecho da peça. Isso. Você pode ir falando que eu deixo um pouquinho da peça rolando aqui para o pessoal ver. Eu tinha travado a internet, aí entrou o vídeo né, eu não canso de assistir esses vídeos. Então, Nem isso eu. é uma crítica muito, muito positiva, e isso também era e ainda é a característica que nos dificulta de continuar em turnê, porque sempre o número de público ele é um número muito pequeno. A gente não pode chegar a fazer essa peça, ninguém usava microfone, nenhum instrumento era amplificado, né? Então a gente não pode fazer essa peça para 1.000 pessoas.
de 2.000 pessoas, de 3.000 ou de 500. Então, isso limitava também que a renda dos ingressos possibilitasse a nossa produção, né? Então, por isso, a gente sempre foi dependente dos patrocinadores. E aí, por isso, a gente não está, talvez, em turnê até hoje, né? E a gente sempre, principalmente o nosso diretor, João Dar Neves, sempre fez questão de manter esse formato. Ele acreditava que era uma das características mais marcantes, né? E mais positivo espetáculo, né? Então, a gente sempre era um público privilegiado. Às vezes, acho que no máximo 120, mas tinha espaço que a gente fazia para 30, 40 pessoas. Eram 40 ou 30 privilegiados, né, de estar ali assistindo. E normalmente tinha muita demanda pelos ingressos, filas às vezes quilométricas, pessoas brigando, chorando, porque não conseguiram comprar o ingresso, sempre eram esgotados, né, com antecedência. Então, é uma característica marcante, né, muito positiva, mas que, ao mesmo tempo, também dificultar a nossa trajetória, a nossa continuidade, né, que sempre foi dependente dos patrocínios, porque você cobra um ingresso de R$ 20 para 50 pessoas, né, você não paga as despesas de cachês, as despesas de transporte, de figurino, não tem como, né? Se você botar um ingresso de R$ 20, né, você não consegue, você não atinge o público que a gente quer atingir, né? Então tem essas questões. E quanto a uma delas foi a minha mesmo, né? De todos, da primeira vez, porque tem na cena final, onde tem um jogo de capoeira, né? Que era entre de capoeira em várias partes da peça. Mas no finalzinho, né, uma das últimas cenas, em algum dos primeiros dias, alguém da plateia levantou e comprou o jogo com o ator. Nada, assim. E aí essa foi uma questão assim que a gente ficou, caramba, e agora? Né? O capoeirista levantou e comprou o jogo com o ator no meio. E aí, quando ele comprou, outras pessoas também levantaram para comprar, e o pessoal pensou que era roda, e eu que estava no berimbau comandando, caramba, e agora? Não é como de cintura. Isso foi logo nos primeiros dias, foi na primeira semana. Um que bati o pé assim, eu falei, aí algumas pessoas, a gente ficou dividido. Uma parte da equipe achou maravilhosa, eu, como capoeirista, falei, não vai dar certo, vai dar problema, não vamos permitir isso. E aí ficou aquela, né, e eu fui voto perdido. A maioria achou que era legal aquela interação e ficava na minha mão, né, como tocador de berimbau ali, coordenando, ficar nessa. E você, como capoeirista, né, a nossa experiência, que o capoeirista, a roda, é uma coisa imprevisível, né? A pernada que o cara vai soltar, a consciência de que cada um vai ter, o que cada um vai fazer, a quantidade de pessoas que vai na roda, isso é imprevisível. Então, eu falei, pô, eu fui voto vencido, né? Democraticamente eu tive que aceitar, e aí isso passou a ser uma coisa recorrente. Então, no final, sempre o público, né, até os atores começaram a deixar claro que eles poderiam entrar, e aí teve coisas legais, mas teve dias tumultuados, que às vezes era um ônibus, às vezes um mestre, um professor, levava um ônibus ou dois vaporistas. Então, tu imagina, 50 pessoas querendo jogar. Quanto tempo a gente precisava ficar ali, né? E aí os capoeiristas se aglomeravam na roda para comprar o jogo, né? Queria jogar 2, 3 vezes. Então, se precisasse, ia precisar de umas 3 horas de para que todo mundo jogasse. Então, às vezes, a gente ficava chateado, né? Porque não jogou, porque foi tirado muito rápido. Algumas pessoas entravam, às vezes, com movimentações perigosas, né? Iam atingir alguém, né? Então, teve algumas coisas assim tensas, né? E teve coisas maravilhosas de mestres, né? De mestres jogarem com a gente, de idosos, de crianças. Teve cenas muito emocionantes. A gente teve o mestre Leopoldina assistindo, os filhos do Alvinha, o Nenel assistindo na Bahia.
E, cara, teve muita coisa emocionante e muitos momentos tensos também, né? O capoeirista reclamando porque tomou uma cabeçada, que aí a gente combinou o seguinte, ó, a gente nunca pode deixar duas pessoas do público jogando. Às vezes podia encontrar, imagina, um capoeirista tem uma rixa com o outro, se encontra naquela roda ali. Tu acha que eu vou ter, eu vou ter domínio sobre dois que às vezes tem uma rixa, alguma coisa. Né? Então a gente combinou assim, ó, nunca duas pessoas do público podem estar assim. Sempre tem que ter Claro. um da nossa equipe, do nosso elenco, com alguém do público. Isso amenizava, né? Isso amenizava de porque a gente já tinha mais um jogo de cintura, né? E aí ficava mais no controle. Mas a gente teve muita coisa legal, cara, assim, muitos. Então às vezes, a gente também entrava experiente, então um de nós também, às vezes, dava uma cabeçada, marcava uma rasteira, Sim. E aqui no Rio Grande do Sul, quantas passagens vocês tiveram com a peça? Muito positivo. Perdão, Lobisomem, Não travou entendi. aqui, eu não vi o que você estava falando. Aqui no Rio Grande do Sul, quantas passagens vocês tiveram com a peça? Oi, Lobisomem? Voltou? Tá me ouvindo agora? No Rio Grande do Sul, o que você falou? Quantas passagens vocês tiveram com a peça aqui no Rio Grande do Sul? Foi só uma, cara, em Porto Alegre. Nem me lembro o ano. Deve ter sido por volta de 2009, por aí. Mas foi acho que só uma. Se eu não me engano, foi pelo Sesc. O Sesc Giratório a gente fez. E a gente fez. Paraná, a gente fez mais vezes, entendeu? Mas no Rio Grande do Sul, a gente foi só uma. Em Santa Catarina, a gente teve uma marcada e acabou cancelando no Milieu. Um dos poucos estados que a gente não foi Santa Catarina, né? E o Rio Grande do Sul a gente foi uma vez. Sim. Eu fiquei sabendo que o pessoal não fez DVD nem nada da peça para comercializar. Tu não sabe me dizer se tem previsão de colocar a peça no YouTube ou alguma coisa assim para quem não teve oportunidade de ver? Não, cara, a gente nunca registrou oficialmente em vídeo. O que houve logo no começo é que a gente estreou pelo CCBB, né? Centro Cultural Banco do Brasil. Então acho que tudo que se faz ali de teatro, ele é registrado. E aí fez-se um registro. Acho que é para ficar no arquivo dele. Sim, sim, entendi. A gente está com um probleminha, estamos com um probleminha da internet, que agora está dando uma travadinha, mas vamos ver se o Lobisomem consegue nos escutar. Vamos lá, vamos esperar para ver se volta. Se não, deixa eu ver aqui. Travou mesmo. Pessoal, eu vou tentar entrar em contato com o Lobisomem aqui pelo WhatsApp. E enquanto isso, deixa eu só avisar para ele aqui. O papo tá legal. A nossa entrevista hoje vai ser o prazo de 1 hora, tá, pessoal? Com certeza eu vou conseguir dar conta aqui de todas as perguntas para que também tem pouca gente assistindo, né? A gente está levando bem no início aí desse projeto, que é um projeto antigo, como eu falei no início da transmissão. É um projeto antigo que eu tenho aqui com a minha escola de capoeira, que é estudo da literatura, da arte, da música, dos folclores, né? É um projeto já antigo que eu tinha dado um tempo e estou retornando. É claro que o projeto que todo mundo já conhece, meu e do mestre Dunga, até quero mandar um abraço para ele, vi que ele estava ali na live assistindo, já citei-o também no início aqui da entrevista, o trabalho que eu e o mestre Dunga nós temos todas as noites pelo Facebook, inclusive hoje nós temos entrevista a partir das 21 horas com a página Na Identidade do Capoeira.
É um programa de entrevistas pioneiro no Facebook, que está com um sucesso muito bom, graças a Deus, o pessoal aderiu, né? E a gente vai tocando esse grande projeto que a gente tem, eu e o Mestre Dunga. Pessoal, eu acho que deu problema no telefone mesmo do lobisomem, vamos dar uma olhadinha aqui. Ele não recebeu a mensagem que eu coloquei aqui, mas vamos esperar. Qualquer coisa a gente passa aí uns 10, 15 minutinhos da entrevista aqui para a gente poder contemplar todo mundo. E agora a gente vai entrar definitivamente no assunto cordel, né? Literatura de cordel. Então vamos só esperar pelo meu amigo lobisomem. Ele me falou que a internet dele lá não é muito boa. Ele ia, porque o local onde ele mora lá tem algumas complicações para a internet, mas ele tinha deixado ali também os dados móveis dele de prontidão, né? Possivelmente foi os dados móveis dele que ele ativou agora mais no final que tava dando tudo certo. Vamos dar uma analisada aqui. Qualquer coisa, se ele não conseguir voltar, eu aviso a todos por aqui mesmo, pelo canal, de uma entrevista aí, mais uma meia hora de entrevista com ele para a gente finalizar e também colocar essas duas entrevistas unidas, né? Daí eu faço uma edição no vídeo aqui. Vamos ver se ele consegue voltar. Deixa eu dar uma ligada para ele. Vamos aguentando aí, pessoal. Muito obrigado pela presença do Ismar, da Mônica Beltrão, grande amiga, Cordão de Ouro Gravatal, Lisiane de São Borja, meu amigo Mestre Dunga, a Silvinha. Vamos dar uma ligada aqui para o nosso amigo Lobisomem. Vamos ver se foi a internet dele que caiu, que daí a gente já fica sabendo, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oi, Ismar, obrigado mesmo aí pela parabenização. Obrigado pelas palavras. É isso aí, pessoal. Deu problema na internet dele lá, mas ele tá voltando. Ele disse que tá tendo só uma dificuldade para reconectar lá, mas que é para a gente esperar ele que ele tá voltando. É isso aí. Então vamos ver aqui o Ismar. Tinha feito a pergunta, né? Também colocou aqui no Rio de Janeiro, vocês apresentaram no Sesc Tijuca. Se eu não me engano, foi. Isso eu já posso te responder a pergunta, Ismar, porque eu sei que, pelo que eu sei, né? Pode ser que eu esteja enganado, mas pelo que eu sei, no Rio de Janeiro, parece que foram duas apresentações, uma nessa associação do Banco do Brasil, né, nesse complexo que o Banco do Brasil tem aí no Rio de Janeiro, no qual o Lobisomem estava falando ali que o pessoal fez o registro, e depois foi no Sesc. Eu só não lembro se foi no Sesc Tijuca ou se foi em dois Sescs, mas também a hora que ele entrar aí a gente pergunta para ele, tranquilo. Cordão de Ouro Gravatal assistindo. Quem é o pessoal de Gravatal que está aí? Mestre China. Mestre China, é o Mestre China que está aí curtindo. Grande abraço, Mestre China, todo o pessoal de Gravatal. Meu amigo Taz também. Não lembro se o Taz é de Gravatal. Eu acho que ele é de uma cidade ao lado aí.
Parabéns pelo projeto, que é voltado para todas as esferas da capoeira e está ganhando com isso. Exatamente, Ismar. A ideia é essa, né? Como eu já falei no início, falei agora há pouco também, eu e o Mestre Dunga, nós temos o programa aí pelo Facebook, página Na Identidade do Capoeira, todas as noites, de segunda a sexta, às 21 horas, convido a todos, e lá a gente faz um bate-papo sobre capoeira, de vez em quando a gente coloca alguns folclores, algumas manifestações é, também da cultura, para a gente estar interagindo e tudo mais, mas o foco lá é o bate-papo, é a ancestralidade da capoeira, e a gente tem aprendido muito lá, viu, Ismar? Convido você a participar dos nossos programas. Hoje, às 21 horas, nós temos um bate-papo com o mestre Valdenor, de São Paulo. Inclusive, já vou aproveitar, vou pedir licença para o meu amigo mestre Dunga, e já vou passar aí a agenda da semana, né? Para o pessoal ficar ligado. Hoje a gente tem um bate-papo com o mestre Valdenor, como eu acabei de falar. Ó, lobisomem na área. Lobisomem na área. Amanhã nós temos um bate-papo com o mestre Plínio. Na sexta-feira com o contramestre Sem Terra, de Salvador. E no sábado com o mestre Cabeça, do Rio de Janeiro. Então, para quem quer acompanhar aí o projeto que eu faço com o mestre Dunga através do Facebook, a gente está batendo papo com essas feras aí. E também já dei uma conversada com o Lobisomem, que o canal também, o programa Na Identidade do Capoeira está aberto para ele também falar sobre os trabalhos dele. A hora que você se sentir à vontade, tiver uma disponibilidade aí, Lobisomem, é só dar um toque que a gente faz essa ponte aí também. Lobisomem, o Ismar perguntou se vocês chegaram a apresentar no Sesc da Tijuca. Sim, a gente fez uma temporada lá, no Sesc da Tijuca. Acho que ficamos uns 2 meses, eu acho. Foi uma temporada tamanho médio, né? O que eu estava falando do vídeo é que teve esse registro, que foi um registro informal, mas que se espalhou, né? O próprio Banco do Brasil presenteou algumas pessoas com o CD, então ele se espalhou, se copiou, mas não era uma coisa oficial, registro mais para acervo, para prestação de contas. Então, ele tem umas coisas assim que imitadas, né? Cabeça, imagem com a cabeça cortada, música que não apareceu inteira, música picotada. Então, uma coisa ali que aquela ali não dá para ser especializada nem exibida publicamente, assistir assim internamente. Isso se espalhou. Alguns estão no YouTube e muitas pessoas também. A gente para que não filmasse nem fotografasse, né? Até porque o flash, barulho, essa coisa toda desconcentrava muito, atrapalhava, mas as pessoas ainda fizeram algumas imagens e vira e mexe aparecem trechos da peça aí. Claro. Outro caso também que às vezes acontecia, porque tinham as textos que faziam alusão às religiões afro-brasileiras, né? Orixás, a dançarina Valéria Monan fazia a dança da Yansan, ela se trajava como uma orixá Yansan, tocava. Então, algumas pessoas, em algumas ocasiões, sentiam as vibrações, né? Pessoas que têm uma mediunidade mais apurada, sentiam algumas vibrações aí mais avançadas e sentiam a presença aí dos seus orixás, seus protetores, o espetáculo. Que legal, que bacana. Com muita positividade. Essas histórias que são bacanas, né? Que rola assim e a gente acaba pegando uma outra energia na peça, né? E a energia do público que se envolve é bacana também. Que legal. Bom, vamos entrar então no cordel para a gente bater um papo sobre o cordel, que é uma coisa que eu acho bacana no teu trabalho. E para iniciar esse papo do cordel, começa falando primeiro no teu projeto que você tem, que é o... Deixa só eu recapitular aqui.
festa no quintal do lobisomem, onde você fez aí algumas homenagens, né? Fez para o Tim Maia, fez para a Jovelina Pérola Negra. Então fala um pouco desse teu projeto aí da festa no quintal do lobisomem e também desses cordéis que estão surgindo aí. Então, o quintal do lobisomem era uma assim, os quintais, acho que do Brasil todo, mas os quintais aqui, né, eram espaços muito importantes na construção da cultura brasileira, né? E principalmente do samba, desde da casa da Tia Ciata, lá na Praça 11, que é onde se reuniam ali os descendentes de africanos, né? Alguns oriundos do Recôncavo Baiano, né? Outros realmente de diversas regiões da África, já nascidos aqui no Rio de Janeiro, né? Se encontravam ali na casa da Tia Ciata e de outras tias, né? E é nesse encontro ali onde acontecia as comida, né? Batucada, aconteciam as rodas de samba, né? As rodas de choro, né? A batucada que a gente fala também como que ficou conhecido depois como pernada carioca, né? O batuque, uma variação do batuque baiano, onde eles plantavam e o ritmo acontecia e outro tinha que tentar derrubar a batucada que acontecia nos quintais, nos sobrados, nas quadras das escolas de samba, nos terreiros de samba. Então, esses ambientes depois foram acontecendo aí na casa no quintal do Candeia, da Portela, no quintal da Tia Doca, né? Até a gente chegar aqui no quintal do Zeca Pagodinho, em Xerém. Então, os quintais, né, foram o grupo fundamental, né, que foi um dos grupos essenciais aí do movimento, para trazer até no nome, né, Fundo de Quintal. Então, eu quis fazer isso também aqui, no quintal da casa da minha mãe, a família, todo mundo. Opa! Estamos aí? Estamos online? Vai lá, tamo aí. Deu uma travada no teu vídeo, mas então, estamos eu quis fazer isso. Então, Pode falar. Travou de novo lá. Internet do lobisomem. Vamos esperar, vamos voltar. Vamos ver. Acho que travou mesmo agora. Travou mesmo. Daqui a pouco ele volta de novo. Vamos entrar nesse papo do cordel antes que ele caia de novo. Legal. Mestrando Cela. Obrigado por estar prestigiando, querido. Muito obrigado mesmo. Pessoal, deixa eu ver quem mais que está aqui com a gente. A Silvinha de novo. É o Mestre China mesmo que está ali falando. Obrigado, Mestre China, por estar acompanhando. Mestre China tem um trabalho muito bonito também na cidade de Gravatal. Voltando, lobisomem. Vamos lá. Bora, mano. Vamos que cai. Vamos que a gente cai, levanta, sai de rolê e vai embora. a tecnologia atrapalha, né? Mas vamos lá, estamos te escutando. Pode deixar a imagem aí congelada mesmo e pode falando. Aí, voltou. A tecnologia ajuda e atrapalha, bota a gente de pé e dá rasteira. Então, o quintal reunia meus amigos, né? Amigos da poesia, amigos do samba, amigos do terreiro, de umbanda. Então, gente de várias áreas da cultura brasileira se reuniam aqui, cada um trazia o que quisesse, trazia uma bebida, um doce, uma comida, um pedaço de carne, uma panela de mocotó, e a gente ficava aqui,
né, conversando, tocando. Então saía música nova, saía samba, né, saía forró, saía cordel e muitos intercâmbios interessantes aqui, né, que aconteciam. E aí a gente ficou alguns anos fazendo, era coisa que não era coisa bem informal, não tinha data certa para acontecer, né, não era cobrado ingresso, não era vendido nada, era tudo, né? E aí os amigos já traziam outro, né? Então às vezes tinha gente aqui que eu nunca tinha visto antes, que nem sabia também que eu era o anfitrião, mas era. Aí tivemos aqui alguns assim, bem legais, assim, alguns encontros especiais aqui. Que legal, que legal. E o cordel, meu camarada, como é que entra na sua vida? Então, o cordel entrou. Quando eu comecei a treinar capoeira, comecei a pesquisar também a capoeira fora da roda, né? Nas bibliotecas, nos livros, né? Nos jornais. Eu frequentava muito a biblioteca do Museu do Folclore, buscando alguma coisa de capoeira. Frequentava os sebos, né? Que são as livrarias de livros usados. E aí acabava muito mexendo nos livros sobre folclore, cultura popular, e sempre tinha referência ao repente, ao cordel, entre outras coisas também que me interessaram. Nesses sebos também tinha muitos folhetos que eram vendidos, então comecei a comprar os folhetos sobre cangaço e ler durante muitos anos. E aí, em 2005, eu fui fazer, eu já compunha, já estava com uma carreira assim na capoeira musical, na capoeira mais ou menos acontecendo. E aí a gente foi fazer um disco em homenagem aos 50 anos do Mestre Camisa, e na hora que a gente ia fazer uma seleção de música, eu também queria ver se colocava uma música no disco. Quando eu quis fazer uma homenagem, era tanta coisa que eu sabia, tanta informação que eu tinha, tanta coisa que eu tinha vivenciado, que eu tinha lido, né, que eu tinha conversado com ele, tantos anos, que não tinha como botar aquelas informações todas numa música só, nem duas, né? E aí eu acabei escrevendo um cordel. Eu peguei um caderno um dia em casa de noite, né? E comecei a escrever naquele formato que eu lia nos folhetos, e aí saiu, cara. E aí eu fui incentivado a publicar. Eu mostrei na Academia Brasileira de Literatura de Cordel, que eu não conhecia ninguém ainda, e eles me incentivaram, falaram, pô, tá muito bom assim para você que nunca escreveu, né? Tá legal, então, pô, publica. E aí eu me empolguei, e aí publiquei esse primeiro folheto, que foi esse aqui, ó. Sim. E aí eu comecei a conviver mais. No lançamento, aí, já tive o Mestre Azulão, Gonçalo Ferreira da Silva, né? Comecei a conhecer os cordelistas que moravam aqui no Rio, né? Grandes cordelistas, como esses dois que eu citei. E aí me empolguei, continuei escrevendo. Aí escrevi esse sobre o besouro, que eu já falei aqui antes, né? E aí não parei mais, cara. E aí estou aí já fazem 15 anos. E aí nesses 15 anos foram aí cerca de uns 40 títulos. Alguns foram alguns trechos de peças de teatro escritos em cordel, né? Eu fiz homenagens a vários ídolos aí do samba, da capoeira, né? Eu apresentei em diversos eventos, programas de televisão. Então, muita coisa aconteceu também aí nesses 15 anos escrevendo cordel. Assim, Lobisomem, eu achei uma coisa muito interessante. Essa história assim do cordel em si, eu já tinha lido porque, como eu te disse, eu me interesso bastante por essa questão da literatura de cordel. E é incrível a gente ver que é uma literatura que nasce lá na época do renascentismo, né, do Renascimento, lá, século XVI, e acaba pegando como é que eu vou te dizer, uma resistência forte aqui no Brasil, né, se tornando parte da cultura. E eu não sei como é que é tratado aí para cima. Eu sei que no Nordeste é muito forte, no Rio de Janeiro também eu sei que é muito forte, mas quando desce mais para o sul aqui, o cordel ele não é tão trabalhado. Não é muito trabalhado nem nas escolas. Eu queria que tu fizesse uma leitura sobre isso também, o que tu acha sobre
se as escolas deveriam de trabalhar mais essa literatura, porque é uma literatura fácil de você trabalhar com os alunos e fazer eles gostarem de ler, né? Travou de novo. Travou de novo nosso amigo lá. Mas vamos ver, vamos ver. Daqui a pouquinho ele volta de novo. Vamos ver se ele pegou a minha pergunta. Oi, voltou. Oi. Você conseguiu ver Então, assim, a minha... você tem a literatura de cordel, ela não nasceu, mas ela encontrou um solo fértil no Nordeste e tomou um formato muito brasileiro. Hoje o Brasil é a referência da literatura de cordel mundial. Hoje a literatura de cordel brasileira é o que existe, né? Deu uma cortada na tua fala. Você pode repetir de novo, por favor? Posso. Eu disse que a literatura de cordel ela não surgiu no Brasil, né? Mas tomou uma forma brasileira. Tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir? Oi? Tá travando bastante a internet do Lobisomem. Lobisomem, só um momentinho. Vamos ver. Tava travando bastante. Oi, vamos ver agora. Isso, bora lá. Então a literatura de cordel ela chegou no Brasil, né, encontrou um solo fértil e tomou um formato, né, brasileiro que se eternizou, mas principalmente ali no Nordeste, na Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia, né, na maioria dos estados ali do Pernambuco, dos estados nordestinos em geral. E aí, fora do Nordeste, isso inclui Rio, São Paulo, né, ela é conhecida. Quando a gente tem um movimento, normalmente ele é movimento de nordestinos que migraram para São Paulo, para Rio de Janeiro, entendeu? Então é muito tímida. Então aqui, apesar de no Rio ter um movimento, a maioria da população ainda desconhece a literatura de cordel. Acho que no Sul ainda mais, né? Nos estados do Sul, praticamente não tem cordelista, né? Aqui no Sudeste tem, né? Sempre teve esse histórico dos imigrantes nordestinos aqui, mas cordelistas mesmo, cariocas, paulistas, mineiros, são poucos, né? Então a gente assim ainda trabalha muito aqui com a falta de conhecimento, né? Da maioria do público. E acho que assim grandes metrópoles, né, como Rio, São Paulo, que dificulta mais ainda, porque é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Tanta coisa sendo produzida. Então é quase que uma agulha no palheiro, mas a gente consegue sobreviver, né? A gente consegue ainda espaço. O Nordeste mesmo, o cordel ele é bem conhecido, ele tem raízes fortes, né? As pessoas têm histórias pessoais de aprender a ler, de aprender a escrever, de ouvir seus avós contando, né? De saberem de notícias que aconteceram através dos folhetos de cordel. Então ali tem uma história bem sólida, né? Eu acho que essa coisa nunca vai acontecer fora do Nordeste, como aconteceu lá, esse fenômeno. Mas a gente pode ainda divulgar, né? A gente pode esclarecer e utilizar, como você falou, cordel é uma ferramenta que dá para você trabalhar tudo, dá para ensinar capoeira, matemática, dá para você contar notícia, dá para você homenagear a tua família, né? Homenagear seu filho, uma namorada, dá para fazer, cara, tanta coisa através da linguagem de literatura de cordel, né? E está aí à disposição de quem quiser escrever, de quem quiser ler. Então, até a minha fala final ali na pergunta que eu estava te fazendo era sobre a tua, não sei se tu chegou a escutar, era sobre a tua visão referente à literatura de cordel dentro das escolas, que seria uma coisa muito bacana dos professores trabalhar isso, né?
até para incentivar a leitura e a criação, porque a gente sabe que o brasileiro não tem o costume de ler, né? E até para criar obras literárias depois, isso aí é uma ferramenta maravilhosa. Sim, sim. Acho que cordel e várias formas de poesia, né? A gente pode pegar também a poesia, por exemplo, aqui no Rio, as batalhas de rima, né, de rap, hip hop, essa coisa, ela tem tido um grande aceitação entre os adolescentes, né? A juventude gosta muito. Então, às vezes, as pessoas confundem cordel com rap, né? Apesar de ter a sua relação, cada um é um gênero diferente, mas que também pode ser usado. Então, e o que você falou, uma pessoa que tem uma dificuldade, pouco hábito da leitura, pô, tu pega um livro de 200 páginas, 300 páginas, pô, é difícil dela conseguir ler, de ter atração, só a visão do livro já assusta. Mas se você pega um cordel de 24 páginas, 32, a pessoa já acha, pô, isso aqui já dá para eu ler. E às vezes dá para falar bastante coisa, né? A gente dá para sintetizar e contar diversas histórias, narrativas, e aí aumentando o grau de interesse na leitura, através do cordel, que é uma leitura mais leve, né? Talvez mais atrativa para quem não tem o hábito, e para Sim. quem tem também. E como é que funciona a Academia Brasileira de Literatura de Cordel? A academia são 40 cadeiras, né, que trazem os nomes de grandes poetas, que são ocupadas, né, de acordo com a disponibilidade. Né? Ali as cadeiras normalmente são vitalícias. O poeta que é eleito, até seu falecimento, ele fica ocupando ali aquela cadeira. Então, quando tem uma cadeira vaga, há uma indicação, né, uma eleição, alguns poetas se apresentam perguntando como é que eu faço para ser membro da Academia de Literatura de Cordel, né? Outros já são indicados, nós próprios, assim, poxa, tal lugar tem um poeta muito bom, vamos ver se a gente, né, vamos indicá-lo aqui para uma cadeira. Então, é nesse movimento. A gente faz as plenárias mensais, uma vez por mês fazemos nossos encontros, né? E tem outras atividades também que não são tão regulares, mas que acontecem, exposições, palestras em lugares que nos convidam, feiras literárias, né? Então, eu comecei a frequentar a academia logo que comecei a escrever, né? Em 2005, comecei a frequentar assiduamente e fui indicado pelo próprio presidente, Gonçalo Ferreira da Silva, para que eu ocupasse ali uma cadeira, né? Então, em 2007 eu fui eleito, em 2009 eu tomei a posse e estou sempre tentando tomar de alguma forma, divulgar o nome da academia, né? Por onde eu vou, nos folhetos que eu escrevo, né? Estar presente sempre quando eu posso. Sim. E as tuas referências nessa pesquisa? Tu tens o costume de estar, por exemplo, viajando para o Nordeste, pegar algumas referências antigas, assim como a gente faz na capoeira, mestres do cordel, da velha guarda, como é que funciona? Sim, sim. Sempre, né? A peça Besouro e evento capoeira me proporcionaram bastante viagens, onde eu sempre também ia procurar os cordelistas, né? Principalmente no Nordeste, no Ceará, alguns que nem são tão antigos, né? Mas que são referências. O Arievaldo Viana, que faleceu agora recentemente, o irmão dele, Clevison Viana, Rochinaldo Rinaré, são aí cordelistas renomados que estão na faixa dos 50 anos, né? Mas aí eu conheci também J. Borges, em Pernambuco, o Costa Leite, né? Aqui no Rio, Azulão e Gonçalo Ferreira são os que eu fiquei mais, o Gonçalo ainda vivo, o Azulão já falecido, os que eu fiquei mais em cima, né? Com contato. Né? Em São Paulo tem alguns também. Na Bahia, Buli Buli, meu amigo Antônio Barreto também. Antônio Barreto. Sempre quando eu viajo, né, eu tento encontrar aí esses nomes da literatura de cordel, da capoeira, da música. Né? Eu sempre tento estar aí em busca de
de observar, de conversar, de perguntar com essas referências diversas da literatura de cordel e da cultura popular em geral, sambadores. Sim. Meu querido, 1h15 de bate-papo. Eu sei que tu tem teus afazeres também. Gostaria que você aí fizesse uma fala aí, tuas considerações, falar de alguma coisa que a gente não tocou no assunto, deixar teu contato para futuros trabalhos e tudo mais aí, que para quem queira te contratar também, pode ficar à vontade. Certo. Então, obrigado pela oportunidade, né? Esses tropeços aí que da conexão, que chateio. Então, vamos aproveitar agora para encerrar, já que ela está colaborando, para a gente encerrar aqui bonito, para não ficar no vácuo. Outro dia eu participei de uma que eu não consegui me despedir, né? Então, muito obrigado pela oportunidade. Esse papo não tem fim, muita coisa, né? Muita coisa que a gente tem para falar. Né? Sempre quando eu tenho essa oportunidade, eu fico muito agradecido. Primeiro por ser lembrado, né? Por tanta gente boa fazendo coisa boa na cultura, né? Das pessoas lembrarem de mim, me convidarem, e das que se dispõem a me escutar também, a nos escutar, né? Eu, você, ou seja, quem tantas opções, tanta coisa legal que está acontecendo assim nessas lives, nessas transmissões ao vivo, muita coisa construtiva, né? E as pessoas têm dezenas, centenas de opções, então fico feliz quando algumas pessoas escolhem essas atividades que a gente está participando. Então, obrigado. Nas redes sociais aí eu tenho bastante coisa. Eu tenho agora um podcast onde eu tenho postado os cordéis em áudio narrados por mim mesmo. É o Anchor.fm, né? Victor Lobisomem. No Instagram, Victor Lobisomem, Facebook, Victor Lobisomem, YouTube, Victor Lobisomem. Então lá tem entrevistas, né? Tem videobooks, tem minhas músicas, tem os cordéis narrados, né? Tem alguns cordéis que eu disponibilizo digitalmente, né? Tem um contato, pode entrar em contato comigo para compra de cordéis, dos meus CDs, né? Para a gente bater um papo, para algum evento, mas assim, nas minhas redes sociais tem bastante coisa lá para que as pessoas que tenham interesse conheçam o meu trabalho. Maravilha, maravilha. E pode ter certeza que eu vou começar a ficar no teu pé sim agora. Muito, muito obrigado, meu amigo, pela disponibilidade. Sempre que precisar da gente também pode contar, viu? Obrigado também, digo mesmo. Um grande abraço aí a Valeu. todos. Vamos seguir na luta cultural. Bora, bora. Falou, meu camarada.